No coração árido do deserto de Nevada, em uma região aparentemente inóspita, existe uma das bases militares mais enigmáticas e vigiadas do planeta, a Área 51. Por décadas, ela não aparecia em mapas oficiais, não era reconhecida pelo governo americano e, para todos os efeitos, não existia. Mas, paradoxalmente, foi justamente esse silêncio que transformou a base em um dos maiores símbolos do mistério moderno, alimentando teorias de conspiração, investigações e especulações que atravessaram gerações. A origem da Área 51 remonta à década de 1950, em meio ao auge da Guerra Fria. O mundo vivia um clima de tensão permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética. A disputa não era apenas ideológica ou territorial, era também tecnológica. Cada nação buscava criar armas, aviões e sistemas de espionagem mais avançados para manter vantagem sobre o inimigo. Foi nesse cenário que a CIA decidiu estabelecer uma base altamente secreta em Nevada, destinada a testar aeronaves de reconhecimento de última geração. A escolha do local não foi por acaso. O deserto oferecia vastidão, isolamento e, principalmente, discrição. A região é cercada por montanhas, o que dificulta a visão aérea e cria uma espécie de barreira natural contra curiosos. Além disso, havia a proximidade com a base aérea de Nellis, que já possuía infraestrutura militar. Assim, em 1955, nasceu oficialmente, mas em segredo, a instalação que seria batizada de Groom Lake por causa do lago seco que domina a área. Só mais tarde o nome popular Área 51 se tornaria conhecido. Desde o início, a aura de mistério começou a se formar. Enquanto cidades próximas, como Rachel e Las Vegas, se desenvolviam, a base permanecia envolta em silêncio. Não havia placas de identificação, nem informações públicas sobre suas atividades. Trabalhadores eram transportados em aviões sem logotipo, que decolavam do Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas, e voavam diariamente até Groom Lake. Para os civis, eram apenas voos fantasma. No início, a missão da Área 51 era clara para quem estava dentro do projeto: desenvolver e testar aeronaves secretas capazes de penetrar o espaço aéreo soviético sem serem detectadas. Foi ali que nasceu o U-2, avião espião projetado para voar em altitudes tão elevadas que, acreditava-se, estariam fora do alcance dos radares inimigos. Mais tarde, surgiriam outros projetos icônicos como o SR-71 Blackbird, capaz de atingir velocidades hipersônicas, e o bombardeiro furtivo F-117 Nighthawk. Entretanto, para quem observava de fora, os testes dessas aeronaves eram um prato cheio para a imaginação. Aviões de formatos incomuns, voando em altitudes jamais vistas, frequentemente refletiam a luz do sol de forma estranha. De noite, produziam feixes luminosos que pareciam desafiadores para as explicações convencionais. Muitos desses testes acabaram sendo reportados como avistamentos de OVNIs. Mas, ao invés de encerrar o mistério, essa explicação só aumentou as suspeitas. Afinal, se o governo havia escondido por décadas a existência desses aviões, quem poderia garantir que não havia algo ainda maior sendo mantido em segredo dentro da Área 51? Outro elemento que contribuiu para a formação do mito foi o nível extremo de segurança. A base é cercada por sensores de movimento, radares, câmeras de alta precisão e patrulhas armadas. Qualquer pessoa que tente se aproximar recebe imediatamente ordens para recuar. Fotografias aéreas são restritas, e até satélites comerciais demoraram a obter imagens da região. Esse sigilo absoluto levanta uma questão inevitável. Se não há nada demais, por que tanto esforço para manter os olhos curiosos afastados? Na cultura popular, a Área 51 rapidamente deixou de ser apenas uma instalação militar e passou a representar o símbolo máximo do segredo governamental. Livros, filmes e séries passaram a retratá-la como o local onde os Estados Unidos esconderiam tecnologias alienígenas, naves acidentadas e até corpos de seres de outros mundos. Teorias de conspiração ganharam força, e a cada década novas histórias surgiam.
sempre reforçando a ideia de que algo monumental estava sendo escondido da humanidade. Mas, por que, exatamente, a Área 51 capturou tanto a imaginação popular? Uma das razões está no contexto histórico. A Guerra Fria não foi apenas um conflito militar, mas também um palco para a paranoia coletiva. Havia medo de armas nucleares, medo de espionagem, medo de que a tecnologia pudesse escapar ao controle humano. Nesse ambiente, qualquer segredo governamental parecia carregar implicações gigantescas. Quando as primeiras notícias sobre a existência da base começaram a vazar, a população já estava pronta para acreditar em algo extraordinário. Documentos que vieram à tona anos depois mostram que, de fato, a CIA fez de tudo para manter a Área 51 fora do radar da opinião pública. Pilotos e engenheiros que trabalhavam lá eram obrigados a assinar acordos de confidencialidade tão rígidos que não podiam contar nem às famílias onde estavam. Muitos só revelaram detalhes décadas mais tarde, quando o governo finalmente admitiu a existência da base. Esse silêncio oficial foi combustível para especulações. Na ausência de informações, a imaginação popular preencheu as lacunas. E é nesse ponto que nasce o verdadeiro mito da Área 51. Não apenas como uma base militar, mas como um mistério global, um enigma que mistura tecnologia, segredos de Estado e a possibilidade de que não estejamos sozinhos no universo. Com o passar dos anos, comunidades inteiras cresceram em torno do fascínio pela base. A pequena cidade de Rachel, próxima à Estrada Estadual 375, oficialmente batizada de Estrada Extraterrestre, se tornou ponto de encontro para curiosos, turistas e caçadores de UFOs. Hotéis, bares e lojas locais começaram a explorar o tema alienígena como atração turística. E, assim, a Área 51 passou a ser não apenas um segredo militar, mas também um fenômeno cultural. A cada novo avistamento de luzes estranhas no céu de Nevada, novas teorias surgiam. Seriam testes de aviões secretos, experimentos com armas futuristas ou evidências de contatos extraterrestres mantidos em sigilo? As perguntas se acumulavam, mas as respostas nunca vinham. E foi justamente esse silêncio, combinado ao fascínio humano pelo desconhecido, que consolidou a Área 51 como o maior ícone do mistério moderno. Hoje, olhando para trás, é possível entender por que a criação dessa base despertou tanto interesse. Mais do que um local físico, a Área 51 se transformou em um símbolo psicológico. A ideia de que existem verdades ocultas, escondidas atrás de muros segredos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história, a ciência e o próprio universo. E assim nasceu o mito. Não por revelações oficiais, não por provas concretas, mas pelo poder irresistível do segredo. Porque, no fundo, talvez o maior mistério da Área 51 seja exatamente esse. O que não nos contam é sempre mais fascinante do que aquilo que sabemos.